Olá pessoal, meu nome é Silas e hoje eu vou dar uma aula para vocês sobre isomeria espacial geométrica. Então, vamos lá. Então, o que é isomeria espacial, pessoal? Para a gente entender o que é isomeria espacial, a gente precisa ter três conceitos muito importantes. Então, vamos ler a frase aqui. A isomeria espacial acontece quando dois compostos apresentam a mesma fórmula molecular e a mesma estrutura plana, mas diferem quanto à sua estrutura espacial. O que isso quer dizer? Primeiramente, a mesma fórmula molecular. O que é uma fórmula molecular? A gente aprendeu no primeiro ano, então, que é uma fórmula molecular. C2H4O2 é uma fórmula molecular. E quais são as possibilidades de formarem moléculas usando essa fórmula? Entre as várias possibilidades, nós temos essas duas formas. Vamos confirmar, então, se realmente está batendo essas moléculas com a fórmula molecular aqui. Então, nós temos C2 na fórmula molecular, 2 carbonos nessa molécula, 2 carbonos nessa molécula. Então, bateu a quantidade de carbono. Hidrogênio, aqui mostra 4 hidrogênios na fórmula. Nós temos aqui 2, 3, 4. E nessa outra molécula, 2, 3, 4. 4 hidrogênios, bateu. E oxigênios, nós temos 2 oxigênios aqui. Nós temos 2 nessa molécula, 2 nessa molécula também, 2 oxigênios. Isso significa, então, que essas duas moléculas têm a mesma fórmula molecular. E aqui diz, a mesma estrutura plana. Será que elas têm a mesma estrutura plana? Para a gente saber isso, a gente precisa fazer um plano entre as moléculas. Então, um plano é essa linha então, que divide as moléculas. Quantos ligantes nós temos no plano superior? Nessa molécula, nós temos 2 ligantes no plano superior, que é acima do risco, e 2 no plano inferior, certo? E nessa outra molécula aqui, nós temos quantos ligantes? Nós temos 2, 3 ligantes no plano superior e 2 ligantes no plano inferior. Então, elas não são a mesma estrutura plana. Elas não têm a mesma estrutura plana. Por quê? Porque aqui nós temos 2 ligantes no plano superior e aqui nós temos 3 ligantes no plano superior. Se tivessem 2 ligantes no plano superior, aí sim seria a mesma estrutura plana. Então, só tirando o risco aqui, uma coisa muito importante que a gente precisa entender sobre isomeria espacial, só abrindo uma aspa aqui, é que nunca que ligação simples vai fazer isomeria espacial. E por que a isomeria espacial não funciona com ligações simples? Porque, pessoal, a ligação simples ela permite que esses carbonos eles fiquem rodando. Porque, como essa aqui tem duas ligações, então o carbono está preso. Esses dois carbonos estão presos. Então, esse daqui não vem para baixo, esse daqui não vem para cima, porque essas duas ligações prendem esses carbonos. Já essa daqui, ela permite que o carbono ele consiga girar. Então, essa hidroxila pode estar aqui embaixo, ela pode estar aqui em cima. Esse oxigênio ele pode vir para baixo ou para cima. E por isso que não existe, se a gente cortar a molécula no meio, ela não é definida. Esse aqui pode estar uma hora o oxigênio para cima, no plano superior, outra hora a molécula pode estar a hidroxila no plano inferior ou superior. Então não é definido o plano, entenderam? Por isso que a isomeria espacial nunca acontece em ligações simples, sempre em ligações duplas. E dessa fórmula molecular, é possível a gente fazer duas moléculas com ligações duplas? Sim, podemos. Usando então essa fórmula molecular, podemos fazer essas duas moléculas diferentes com duas ligações duplas. E essas moléculas têm a mesma fórmula molecular? Se a gente contar a quantidade de carbono, hidrogênio e oxigênio em cada uma delas, vai bater certinho com a fórmula. Então elas têm a mesma fórmula molecular. A mesma estrutura plana. Então, como eu expliquei, para saber a estrutura plana, a gente divide a molécula em um plano superior e inferior e conta a quantidade de ligantes. Temos 2 no plano superior, 2 no ligante no plano inferior. E aqui nós temos 2 também no plano inferior e 2 no plano superior e aqui 2 no plano inferior. Certo? Então, elas têm a mesma estrutura plana. Mas diferem quanto à estrutura espacial. O que seria estrutura espacial? Seria referente a onde está localizado os ligantes. Então, nessa molécula aqui, a hidroxila e o hidrogênio estão localizados no plano superior e outra hidroxila e hidrogênio está localizado no plano inferior. Já nessa daqui, nós temos os dois hidrogênios no plano superior e as duas hidroxilas no plano inferior. Vocês perceberam que eles
mudaram de posição, isso aqui forma moléculas diferentes, pessoal. Porque mesmo que eu gire essa molécula aqui, se eu consiga girar, no caso, se eu girar essa molécula, eu giro ela inteira. Então, essa hidroxila vem para baixo, essa aqui vem para cima. Nunca que ela vai ficar igual a essa molécula aqui. Seria necessário eu tirar essa hidroxila, colocar aqui, esse hidrogênio aqui, para ficar com uma molécula dessa. Então, girar essa molécula não faria com que ela se tornasse igual a essa. Por isso que elas têm isomeria espacial diferente. E para a gente entender melhor, então, para você ter isomeria espacial é necessário, então, primeiro uma dupla ligação e ligantes diferentes para cada carbono. Aqui nós temos, então, o plano de simetria. Nós temos nesse carbono, nós temos aqui nessa molécula dupla ligação, nessa dupla ligação também, então tá ok. E ligantes diferentes para cada carbono. Nessa parte nós temos que ver os carbonos individualmente. Então nesse carbono aqui nós temos um hidrogênio e um cloro. Então eles têm ligantes diferentes. E nesse outro carbono nós temos um cloro aqui e um hidrogênio aqui. Então ligantes diferentes. Então esse daqui tem isomeria espacial. Esse aqui é a mesma coisa, pessoal. Tem um hidrogênio e um cloro nesse carbono, e nesse outro nós temos hidrogênio e cloro. São todos ligantes diferentes. Então, essas duas moléculas elas contêm isomeria espacial. E esse exemplo aqui tem isomeria espacial, pessoal? Nesse carbono, primeiro tem a dupla ligação, então já é uma coisa. E ligantes diferentes para cada carbono? Tem. Esse carbono tem ligantes diferentes aqui? Não. São dois hidrogênios, são ligantes iguais. Então, e nesse outro carbono, tem ligantes diferentes? Também não, são dois cloros iguais. Então, essa molécula não tem isomeria espacial. E essa daqui? Olha, tem dupla ligação e ligantes diferentes para cada carbono? Tem. Para esse carbono, nós temos ligantes diferentes. Tem o hidrogênio aqui em cima e o cloro aqui embaixo. Mas para esse, nós não temos ligantes diferentes. Os ligantes são iguais, o hidrogênio e o hidrogênio. E por que não temos isomeria espacial? Porque, pessoal, se eu colocar esse cloro aqui em cima e esse hidrogênio aqui embaixo, muda a molécula? Não, vai continuar sendo a mesma molécula, porque se eu girar esse aqui para baixo, vai ser a mesma molécula, entendeu? Seria o mesmo colocar o cloro aqui, poderia colocar aqui o cloro e o hidrogênio aqui, e daria a mesma coisa, seria a mesma molécula, bastaria eu girar esse cloro para esse canto e depois girar para baixo, que ele voltaria na mesma posição. Então, por isso, não muda moléculas. Isso aqui não teria isomeria espacial. E essas moléculas aqui, elas podem ser isômeros espaciais? Primeiramente, primeira condição, né? Precisamos ter a dupla ligação. As duas contêm dupla ligação. E a segunda condição é que os ligantes diferentes para cada carbono. Aqui nesse carbono, nós temos o hidrogênio e o cloro, que são ligantes diferentes. Então, sim. Nesse carbono também temos hidrogênio e cloro, que são ligantes diferentes. Então, temos ligantes diferentes para cada carbono. Esse aqui é a mesma coisa. Nesse carbono nós temos hidrogênio e cloro, que são ligantes diferentes. E nesse aqui, cloro e hidrogênio, que também são ligações diferentes. Ligantes diferentes. Então, sim, essas duas moléculas são têm isomeria espacial. E o que então diferem as duas? Diferem na posição dos ligantes. Então, quando os ligantes estão na mesma posição do plano, elas são chamadas de cis. Essas moléculas são chamadas de cis porque cis significa igual. Então, como você pode observar, o cloro e o hidrogênio estão no mesmo plano. No caso, o cloro está no plano inferior e os hidrogênios no plano superior. Já a trans significa diferente. Os cloros então, estão em posições diferentes. Esse cloro está no plano inferior e esse outro cloro está no plano superior. E por isso, e o hidrogênio é a mesma coisa. Cada um está em um plano diferente e por isso são chamadas de trans. Pessoal, e qual a importância da isomeria espacial então? Aqui nós temos duas moléculas, temos a cisplatina e a transplatina. A platina é esse PT aqui no meio. A cisplatina, como a gente já sabe, ela cis significa iguais, então temos os cloros em posições iguais e a amina em posições iguais. Já que nós temos os cloros em posições diferentes e as aminas em posições diferentes. E o que isso muda no composto? A cisplatina, pessoal, é um anticancerígeno, então ela ajuda a combater o câncer
no caso da quimioterapia. Já a transplatina, ela não tem efeito nenhum no corpo humano. Então a pessoa pode beber transplatina que o câncer vai continuar a mesma coisa. E é por isso a importância de saber então a isomeria espacial dos compostos. Pessoal, agora eu vou dar alguns exemplos de como é a isomeria espacial e também resolver alguns exercícios com vocês. Primeiramente, vocês saberiam responder quais dessas moléculas têm isomeria espacial? Primeiro você tem que olhar esses dois, no caso essas duas condições, e ver se essas moléculas se enquadram nelas. Então, a primeira condição, dupla ligação. Todas as moléculas aqui têm dupla ligação. E a segunda condição é ligantes diferentes para cada carbono. Essa molécula aqui tem ligantes diferentes para cada carbono? Aqui temos um carbono ligado a hidrogênio e bromo. E aqui a mesma coisa. Bromo e hidrogênio são ligantes diferentes. Então, ok, isso aqui tem isomeria espacial. A 2 é a mesma coisa. Nós temos um carbono ligado com bromo e hidrogênio e outro carbono ligado com bromo e hidrogênio. Então, são ligantes diferentes, logo tem isomeria espacial. E essa molécula 3? Nós temos um carbono ligado com bromo e bromo e outro carbono ligado com hidrogênio e hidrogênio, que são ligantes iguais. Então, essa molécula não é isômera. Isomeria espacial, no caso. Então resta apenas a 1 e a 2, que a gente viu anteriormente, que contém isomeria espacial. E quais delas é cis e qual é a trans? A cis, pessoal, significa igual, ou seja, as que tem no plano naquele plano tem o mesmo lado, no caso, os dois ligantes, ela é cis. Então, se fizermos o plano, aqui temos o bromo nos dois lados iguais, no plano superior, e os hidrogênios no plano inferior. Então, é igual, logo é cis. E o cis aqui é cis, obviamente isso aqui será trans, porque nós temos o bromo em posições diferentes e o hidrogênio em posições diferentes do plano. E como faria para nós darmos a nomenclatura de um composto cis e um composto trans? No caso, é bem simples, pessoal. A gente já viu a nomenclatura dos ácidos carboxílicos. Então, nós temos aqui, começando por ácido, aí logo depois só colocar o cis, se é cis ou trans. No caso, esse composto é cis, porque estamos vendo essas carbonilas, os hidrogênios no mesmo plano. Aí vem aqui o but, que nós temos 1, 2, 3, 4 carbonos, but, eno, que no caso tem a dupla ligação, dioico, porque são duas carbonilas do ácido carboxílico, e oico, que é no caso referente à carbonila. E esse outro é a mesma coisa, ácido, trans, porque no caso nós temos trans aqui, butenodioico. Bem simples, pessoal. E aqui nesse exemplo, pessoal, vocês saberiam responder se aqui tem isomeria espacial e se é cis ou trans? Primeiramente, eu recomendo que vocês reescrevam essa molécula, porque está bem feio aqui. Então, esse H2, a gente coloca esse carbono e coloca dois hidrogênios, então. E aqui a gente coloca o etil, que são essa parte aqui, e o metil, que é essa parte aqui de baixo, formando então essa estrutura. Fica bem mais fácil visualizar. Então, com o plano. Nesse carbono aqui nós temos dois hidrogênios iguais, que são mesmo ligantes. Então, automaticamente isso aqui não tem isomeria espacial. Se não tem isomeria espacial, não faz sentido dizer se é cis ou trans. E essa outra molécula aqui, pessoal? Então, primeiro eu vou reescrever ela. Eu faço primeiro para escrever os dois carbonos, fica mais fácil. E aí, abre ela. Se fizermos um plano, nós vamos perceber que temos ligantes diferentes em todos os lados. Não tem um lado aqui que se repete ligante. Logo, ela tem isomeria espacial, mas não é cis e nem trans. Porque, no caso, os ligantes são todos diferentes. Mas tem isomeria espacial. Pessoal, muito obrigado por a atenção de vocês. Espero que vocês tenham entendido o conteúdo. E, se possível, até a próxima aula. Até mais.